Agora estamos dentro da Capela Nicolina, a capela privada do Papa. O Vaticano, coração da Igreja Católica, não é apenas um lugar de santidade e devoção religiosa, mas também um depositário de inúmeros segredos e mistérios. Desde relíquias antigas até câmaras ocultas e artefatos controversos, os vaultos do Vaticano abrigam uma grande quantidade de descobertas intrigantes e às vezes inquietantes. Número 1. A Bíblia do Diabo. Um dos objetos mais misteriosos e inquietantes da coleção do Vaticano é o Códice Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo. Este enorme manuscrito medieval, que se acredita ter sido criado no início do século XIII, é o maior manuscrito medieval conhecido no mundo. O Códice Gigas contém uma Bíblia completa, assim como textos adicionais, entre eles instruções para exorcismo e uma representação do próprio diabo. Diz a lenda que o manuscrito foi escrito por um monge que estava prestes a ser executado por quebrar seus votos monásticos. Em uma tentativa desesperada de evitar seu destino, o monge prometeu criar um livro que contivesse todo o conhecimento humano em uma única noite. Ao se aproximar da meia-noite, o monge percebeu a impossibilidade de sua tarefa e recorreu ao diabo em busca de ajuda. O diabo concordou em ajudar e o monge conseguiu completar o manuscrito, daí seu apelido, a Bíblia do Diabo. O Códice Gigas não é famoso apenas pelo seu tamanho e pela assustadora lenda que envolve sua criação, mas também pela impactante imagem do diabo que aparece em suas páginas. O diabo é representado como uma figura grande e escura, com chifres e língua bifurcada, cercada por um texto misterioso. A presença dessa imagem inquietante levou muitos a especular sobre a verdadeira natureza e finalidade do Códice Gigas. Alguns até sugerem que poderia ter sido usado em antigos rituais ou práticas de magia negra. Número 2. Os Nefilim e o sangue RH negativo. Outro mistério intrigante relacionado ao Vaticano gira em torno dos Nefilim, uma antiga raça bíblica de gigantes nascidos da união de anjos e humanos, e do raro tipo de sangue RH negativo. Segundo algumas teorias, o Vaticano poderia ter conhecimentos ou até mesmo provas de uma conexão entre os Nefilim e os indivíduos com sangue RH. O sangue RH é um grupo sanguíneo pouco comum que não possui o fator Resu, uma proteína que se encontra na superfície das células vermelhas do sangue na maioria das pessoas. A ausência dessa proteína levou a especulações sobre a possibilidade de que os indivíduos RH tenham uma herança genética única, possivelmente ligada aos Nefilim. Número 3. O mistério do anjo acorrentado. Um dos rumores mais intrigantes e persistentes que cercam o Vaticano se refere à suposta existência de um anjo real e vivo, aprisionado entre suas paredes. Segundo essa misteriosa história, o Vaticano conseguiu capturar e manter um ser celestial real, mantendo-o acorrentado e oculto aos olhos do mundo. A história do anjo acorrentado cativou a imaginação de muitos. Alguns afirmam que a posse, por parte do Vaticano, de um ser divino desse tipo, poderia fornecer uma prova definitiva da existência dos anjos e do reino sobrenatural. Outros especulam sobre a possibilidade de que o anjo acorrentado possua conhecimentos ou poderes inestimáveis que a Igreja pretende controlar ou aproveitar para seus próprios fins. Apesar da falta de provas concretas que sustentem a existência de um anjo acorrentado no Vaticano, a lenda persiste há séculos. Algumas versões afirmam que o anjo está retido em uma câmara secreta sob o Vaticano, amarrado por magia ancestral ou restrições divinas para evitar que escape. Outros sugerem que o anjo poderia ser um prisioneiro de guerra, capturado durante uma batalha celestial e mantido como troféu ou moeda de troca pela Igreja. Número 4. Emanuela Orlandi e a Estátua do Anjo.
O desaparecimento de Emanuela Orlandi, uma jovem cidadã do Vaticano em 1983, se tornou um dos mistérios mais duradouros e inquietantes ligados à Santa Sé. Emanuela, filha de um funcionário do Vaticano, desapareceu sem deixar rastros após assistir a uma aula de música em Roma. O desaparecimento dela desencadeou uma investigação que durou décadas e foi marcada por teorias da conspiração, supostos encobrimentos e uma peculiar conexão com uma estátua de um anjo. Em 2019, uma denúncia levou os investigadores até 2 tumbas do cemitério teutônico dentro dos muros do Vaticano, onde se acreditava que estavam escondidos os restos de Emanuela. No entanto, quando foram abertas, as tumbas estavam completamente vazias, aprofundando o mistério que cerca seu desaparecimento. A investigação tomou um rumo estranho quando apareceu uma fotografia da estátua de um anjo apontando para as tumbas vazias. A estátua, que foi colocada no cemitério anos depois do desaparecimento de Emanuela, parecia estar direcionando a atenção para o mesmo lugar onde se acreditava que estavam ocultos seus restos. Essa peculiar coincidência alimentou a especulação de que a estátua poderia conter uma pista vital para resolver o mistério. Número 5. Tecnologia alienígena nas cavernas do Vaticano. Afirmações sobre a presença de tecnologia extraterrestre em suas cavernas. O Vaticano tem escondido provas de civilizações extraterrestres e suas tecnologias avançadas. A coleção de artefatos e manuscritos antigos do Vaticano inclui objetos de origem extraterrestre. Alguns teóricos da conspiração e entusiastas de OVNIs acreditam que o Vaticano tem escondido provas de civilizações extraterrestres e suas tecnologias avançadas por séculos, mantendo esse conhecimento em segredo do público. Segundo essas teorias, a extensa coleção de artefatos e manuscritos antigos do Vaticano poderia incluir objetos de origem extraterrestre, como dispositivos tecnológicos avançados, restos de naves espaciais ou até mesmo restos de seres extraterrestres. Os defensores dessa ideia sugerem que a Igreja está ciente da existência de vida extraterrestre há muito tempo e optou por suprimir essa informação para manter seu poder e controle sobre as massas. Rumores falam da posse pelo Vaticano de tecnologia avançada, como dispositivos energéticos, antigravidade e viagem no tempo. Citam o controle do Vaticano sobre seus arquivos e sua natureza secreta. O descobrimento é uma série de decretos papais que davam às nações cristãs europeias o direito de conquistar terras de não cristãos. Essas afirmações costumam citar o controle rigoroso do Vaticano sobre o acesso aos seus arquivos e a natureza secreta de seu funcionamento interno como provas de encobrimento. Número 6. A controvertida doutrina do descobrimento. O descobrimento é uma série de decretos papais históricos que concediam às nações cristãs europeias o direito de conquistar e reivindicar terras habitadas por não cristãos. Esses decretos, promulgados durante os séculos XV e XVI, desempenharam um papel importante na colonização da América e de outras partes do mundo pelas potências europeias. A doutrina da descoberta tem sido fonte de controvérsia e críticas durante séculos, com muitos sustentando que ela fornecia uma justificativa legal e moral para a exploração, escravização e genocídio dos povos indígenas. Em essência, os decretos declaram que as terras não cristãs estavam abertas à conquista e que os habitantes indígenas não tinham direito legítimo a seus próprios territórios. O impacto da doutrina do descobrimento foi profundo e duradouro, e muitas comunidades indígenas ainda lutam para fazer valer seus direitos e reivindicar suas terras ancestrais. O legado do colonialismo e a desapossessão dos povos nativos remontam aos princípios esboçados nesses decretos papais. Número 7. A Câmara Secreta de Exorcismo Papal. Nas profundezas da majestosa Basílica de São Pedro, existe uma câmara oculta envolta em mistério e escuridão, a sala secreta do exorcismo papal. Dizem que essa câmara,
oculta do conhecimento público, é especialmente projetada e equipada para realizar exorcismo, um antigo ritual para expulsar espíritos malignos de indivíduos que se acreditava estarem possuídos. A existência dessa câmara secreta tem sido, há muito tempo, objeto de fascinação e especulação entre os interessados nos segredos ocultos do Vaticano. Segundo os rumores, a sala está adornada com antigos símbolos religiosos, relíquias sagradas e outros poderosos artefatos espirituais que se acredita ajudarem no processo de exorcismo. Alguns relatos sugerem que a câmara tem sido utilizada por papas e clérigos de alto escalão para realizar exorcismos em pessoas consideradas sob a influência de forças demoníacas. Dizem que esses rituais são muito secretos e só são realizados nos casos mais extremos de suspeita de possessão. Número 8. As catacumbas dos cardeais perdidos. Sob os jardins vaticanos, esconde-se uma rede de catacumbas, onde se diz que descansam cardeais desaparecidos. Guardam segredos de desaparecimentos da igreja. Cardeais encontravam um fim prematuro, ligado a intrigas políticas, lutas de poder ou disputas teológicas. Dizem que essas catacumbas, conhecidas como as catacumbas dos cardeais perdidos, guardam os segredos de algumas das desaparecimentos mais enigmáticos da igreja. Segundo a lenda, nas catacumbas entravam os cardeais que encontravam um fim prematuro e inexplicável, muitas vezes em relação a intrigas políticas, lutas de poder ou disputas teológicas dentro da igreja. Os corpos desses cardeais perdidos foram supostamente enterrados em túmulos sem nome, seus nomes e histórias enterrados junto com eles nos túneis escuros e úmidos sob o Vaticano. Alguns sussurram que as catacumbas dos cardeais perdidos também podem conter provas de jogadas sujas ou até mesmo de assassinato, com o Vaticano usando a rede clandestina como meio de encobrir escândalos e silenciar aqueles que ameaçam revelar seus segredos mais obscuros. Número 9. A Biblioteca dos Livros Proibidos. Dizem que nas profundezas dos vastos arquivos do Vaticano existe uma biblioteca secreta que contém uma coleção de livros proibidos, textos que foram considerados perigosos ou controversos demais para o consumo público. Dizem que a biblioteca oculta dos livros proibidos abriga obras que questionam os fundamentos do cristianismo. Entre os volumes estão antigos evangelhos gnósticos escritos. Entre os volumes da biblioteca secreta estão evangelhos gnósticos, escritos heréticos e textos apócrifos com versões alternativas de fatos e ensinamentos bíblicos. Esses livros foram suprimidos pela Igreja. Além de textos religiosos, a biblioteca contém obras sobre práticas ocultas, demonologia e temas esotéricos. Esses livros foram suprimidos pela Igreja. A Biblioteca de Livros Proibidos contém textos religiosos, obras sobre práticas ocultas, demonologia e temas esotéricos. A biblioteca pode conter, além de textos religiosos, sussurram que a Biblioteca de Livros Proibidos contém obras sobre práticas ocultas, demonologia e outros temas esotéricos que a Igreja tem escondido da opinião pública há muito tempo. Alguns até especulam sobre a possibilidade de que a biblioteca contenha grimórios e livros de feitiço, antigos tomos que guardam poderosos encantamentos e rituais. Número 10. O Palácio Apostólico, residência do Papa, é grandioso, religioso e misterioso. Dizem que o fantasma do Papa Alexandre VI, um Papa Borgia corrupto, ronda o palácio. Testemunhas viram Alexandre VI nos corredores. Segundo a lenda, o fantasma do Papa Alexandre VI assombra o palácio. Sua presença traz arrepio e pavor. As testemunhas afirmam ter visto a figura espectral de Alexandre VI vagando pelos corredores. Sua presença costuma vir acompanhada de um inexplicável arrepio e uma avassaladora sensação de pavor. Alguns até afirmam ouvir os fracos sussurros do falecido Papa, cujas palavras ecoam nas antigas salas como um sinistro lembrete de seu legado obscuro.
Dizem que as aparições fantasmagóricas de Alexandre VI são mais frequentes em tempos de agitação ou escândalo dentro da igreja, o que leva alguns a acreditar que seu espírito se sente atraído pela energia da corrupção e da discórdia. Outros especulam sobre a possibilidade de que a alma inquieta do Papa busque redenção ou tente expiar os pecados de seu passado. Número 11. A relíquia maldita de Judas. Entre os muitos tesouros e artefatos guardados nas câmaras do Vaticano, dizem que existe uma relíquia maldita com uma história sombria e problemática: as 30 moedas de prata pagas a Judas Iscariotes por sua traição a Jesus Cristo. Segundo a lenda, essas moedas de prata, conhecidas como a relíquia maldita de Judas, carregam uma maldição poderosa e malévola que traz desgraça e tormento para quem as possui. A história da relíquia maldita foi passada ao longo dos séculos, e muitos afirmam que o Vaticano manteve as moedas escondidas para proteger o mundo de sua influência maligna. Alguns acreditam que a mera presença da relíquia na Santa Sé tem sido responsável pelos diversos escândalos, crises e episódios sombrios que assolaram a Igreja ao longo de sua história. Os rumores sugerem que aqueles que entraram em contato com a relíquia maldita de Judas experimentaram uma série de fenômenos perturbadores, desde pesadelos vívidos e doenças inexplicáveis, até repentinos ataques de loucura e até mesmo acessos de violência. Alguns afirmam até que as moedas emitem um brilho inquietante e ímpio, e que delas se ouvem fracos sussurros do próprio Judas. Número 12. Doppelgangers papais e conspirações de assassinato. Ao longo da longa e muitas vezes turbulenta história do papado, circularam rumores sobre o uso de dublês papais que substituem o Papa em aparições públicas e eventos. Segundo algumas teorias, esses dublês foram empregados pelo Vaticano para proteger o Papa de tentativas de assassinato e outras ameaças à sua vida. A ideia dos dublês papais foi alimentada por uma série de relatos históricos e supostos avistamentos de vários papas em diferentes lugares ao mesmo tempo. Alguns teóricos da conspiração até sugerem que o Vaticano manteve um programa secreto de recrutamento e treinamento de indivíduos que se parecem incrivelmente com o Papa, prontos para intervir e assumir seu lugar a qualquer momento. Um dos casos mais famosos de um suposto dublê papal é o do Papa Paulo VI, de quem se dizia que havia sido substituído por um impostor durante os últimos anos de seu papado. Os defensores dessa teoria apontam mudanças na aparência do Papa, seu comportamento e até mesmo seu anel, como provas de que houve uma troca. O projeto da máquina do tempo do Vaticano, um projeto misterioso intriga teóricos, conhecido como projeto da máquina do tempo, inclui um dispositivo para ver passado e futuro influenciando a história. Relatos dizem que o Vaticano desenvolve essa tecnologia secretamente há décadas, usando textos antigos, ciência avançada e conhecimentos extraterrestres. Conhecido como projeto da máquina do tempo do Vaticano, dizem que essa suposta empreitada inclui um dispositivo sofisticado capaz de olhar para o passado e o futuro, permitindo que a Igreja testemunhe e até influencie o curso da história. Relatos indicam que o Vaticano desenvolve essa tecnologia secretamente. A natureza do dispositivo é um mistério. Alguns dizem ser um computador quântico ou um artefato místico. A natureza exata do dispositivo continua sendo um mistério, e alguns especulam que pode ser uma forma de computador quântico avançado, enquanto outros acreditam que é um artefato místico imbuído de poderes sobrenaturais. Os defensores da teoria do projeto da máquina do tempo do Vaticano apontam diversos acontecimentos históricos e profecias, como prova da existência do dispositivo e de seu possível impacto no mundo. Alguns afirmam que a Igreja usou a máquina do tempo para testemunhar de perto eventos bíblicos como a crucificação de Jesus Cristo ou a divisão do Mar Vermelho.
Outros sugerem que o artefato pode ter sido usado para alterar o curso da história, garantindo a sobrevivência e o domínio da Igreja Católica ao longo dos séculos. Número 14. O Arquivo de Milagres e Atividade Paranormal. Existe um arquivo que documenta milagres e eventos paranormais. Contém informações sobre intervenções divinas até possessões demoníacas. O arquivo é organizado com registros detalhados. Dizem que esse depósito secreto, conhecido como Arquivo de Milagres e Atividade Paranormal, contém uma abundância de informações sobre fenômenos inexplicáveis, desde relatos de intervenções divinas e aparições, até casos de possessão demoníaca e eventos sobrenaturais. Segundo alguns pesquisadores, o arquivo é meticulosamente organizado e mantido, com registros detalhados e artefatos associados a cada milagre ou evento paranormal denunciado. Esses arquivos supostamente incluem testemunhos de testemunhas oculares, provas físicas e até mesmo análises científicas realizadas por investigadores designados pela Igreja. Um dos aspectos mais intrigantes do Arquivo de Milagres e Atividade Paranormal é a sugestão de que ele pode conter provas de eventos que desafiam explicações convencionais, como a levitação ou a bilocação, ou até mesmo encontros com seres extraterrestres. Alguns teorizam que o Vaticano está estudando esses fenômenos há séculos, tentando entender sua natureza e suas possíveis implicações para os ensinamentos e crenças da Igreja. Número 15. O Selo de Salomão e Controle de Demônios. Entre os muitos artefatos lendários que se diz que estão em posse do Vaticano, poucos são tão intrigantes e controversos quanto o Selo de Salomão. Esse antigo anel de selagem, que se acredita ter pertencido ao rei Salomão da Bíblia, disse que possui um imenso poder sobre demônios e outras entidades sobrenaturais. Segundo a lenda, o selo de Salomão estava imbuído do poder de dominar e controlar os demônios, permitindo ao rei sábio aproveitar seus conhecimentos e habilidades para seus próprios fins. Frequentemente, o anel é representado com um design geométrico complexo, possivelmente simbolizando a intrincada magia e sabedoria do próprio Salomão. Há muito tempo circulam rumores de que o Vaticano adquiriu em segredo o selo de Salomão e o mantém oculto em suas câmaras, usando seu poder para exercer controle sobre as forças demoníacas e proteger a Igreja de ameaças sobrenaturais. Alguns até especulam que o Vaticano usou o anel em exorcismos e rituais encoberto, utilizando seu poder para expulsar espíritos malignos e manter o equilíbrio entre os reinos terreno e espiritual. Número 16. O Templo Pagão Subterrâneo. Sob as ruas do Vaticano, um templo pagão romano foi descoberto em escavações. Este santuário, com estátuas e altares, foi encontrado por funcionários do Vaticano, levando a uma operação para esconder sua existência. A presença de um templo pagão sob a Igreja Católica causou especulações. Dizem que esse santuário subterrâneo oculto, com estátuas ornamentadas de divindade e elaborados altares de sacrifício, foi descoberto por funcionários do Vaticano há década, o que levou a uma operação encoberta para explorar e, em última instância, esconder sua existência do público. A descoberta de um templo pagão sob a Igreja Católica levantou questões. Alguns sugerem que o Vaticano manteve o segredo para evitar escândalos. Existem teorias sobre as divindades adoradas no santuário. Alguns sugerem que a decisão do Vaticano de manter a descoberta escondida está enraizada num desejo de evitar o escândalo potencial e os problemas doutrinais que poderiam surgir do seu reconhecimento da história pagã que está literalmente sob os seus pés. Abundam as teorias sobre as divindades específicas que eram adoradas nesse santuário subterrâneo, e alguns afirmam que o templo pode ter sido dedicado a deuses poderosos como Júpiter ou Marte, ou até mesmo ao misterioso Mitra, cujo culto era popular entre os soldados romanos.
A descoberta de um sítio pagão tão bem conservado poderia trazer dados valiosos sobre as práticas e crenças religiosas da antiga Roma, iluminando uma época em que o cristianismo ainda não havia se estabelecido como a fé dominante. Número 17. Retrato amaldiçoado do Antipapa. Dizem que em um canto sombrio da vasta coleção de arte do Vaticano, pendura-se um retrato inquietante. Seu tema, uma figura misteriosa e infame conhecida como Antipapa. Segundo a lenda, este quadro amaldiçoado, criado durante uma época de grande cisma e agitação dentro da igreja, está imbuído de um poder maligno que traz desgraça e desespero a quem o contempla. O Antipapa, um pretendente rival ao trono papal que desafiava a autoridade do Papa legítimo, aparece no retrato como uma figura desnutrida e sinistra. Seus olhos parecem seguir o espectador com uma intensidade inquietante. Dizem que com o passar dos séculos, o quadro ganhou vida própria, suas cores desbotaram e a tela se quebrou, como se refletisse a decadência e corrupção do legado do Antipapa. Os rumores entre os conhecedores do Vaticano sugerem que o retrato amaldiçoado permanece oculto. Sua existência é conhecida apenas por alguns poucos escolhidos a quem foi confiada a responsabilidade de protegê-la. Alguns afirmam até que o próprio quadro é fonte de discórdia e divisão dentro da igreja. Sua mera presença é um lembrete dos capítulos sombrios da história do Vaticano que muitos prefeririam esquecer. Número 18. O sarcófago de Malaquia, a profecia dos papas. Nas criptas sob o Vaticano, um misterioso sarcófago guarda os restos de São Malaquias, santo e profeta irlandês do século XII. Segundo a lenda, São Malaquias foi dotado de uma visão divina que lhe permitiu prever a sucessão de papas desde sua época até o fim dos dias, uma sequência profética conhecida como a Profecia dos Papas. A Profecia dos Papas é uma série de 12 frases crípticas em latim. Acredita-se que cada uma delas descreve um papa em particular e os acontecimentos que se desenrolariam durante seu reinado. Dizem que a profecia final da sequência prevê a chegada do último papa, conhecido como Pedro Romano, cujo reinado coincidiria com a destruição de Roma e o fim do mundo como o conhecemos. Número 19. O Evangelho Perdido de Pedro e o Cristianismo Alternativo. Rumores dizem que nas profundezas dos arquivos do Vaticano foi feita uma descoberta assustadora, um evangelho perdido há muito tempo atribuído a São Pedro, uma das figuras mais proeminentes do cristianismo primitivo. Dizem que este antigo texto, conhecido como o Evangelho Perdido de Pedro, contém um relato radicalmente diferente da vida de Jesus, de seus ensinamentos e dos fundamentos da fé cristã. Segundo, sussurros entre eruditos e teóricos da conspiração, o Evangelho Perdido de Pedro apresenta uma narrativa que diverge significativamente dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns afirmam que este evangelho alternativo retrata Jesus sob uma luz mais humana, enfatizando suas lutas, suas dúvidas e os aspectos mais esotéricos de seus ensinamentos. Número 20. O conclave nas sombras. As eleições papais místicas. Enquanto os olhos do mundo se voltam para o Vaticano durante o sagrado processo de escolha de um novo papa, os sussurros de um conclave nas sombras e as influências místicas sobre a sucessão papal rondam a muitos corredores da Santa Sé. Segundo esses rumores, um grupo secreto de cardeais e bispos excomungados se reúne nas sombras durante cada conclave, trabalhando para moldar o resultado da eleição papal por meio de rituais arcanos e práticas místicas. Dizem que os membros desse conclave nas sombras são versados em antigos conhecimentos esotéricos e possuem uma profunda compreensão das forças espirituais que guiam a Igreja.
Alguns afirmam que comungam com anjos e santos, buscando a orientação divina em seus esforços para direcionar o papado. Outros sugerem que o conclave nas sombras poderia até se dedicar a artesanato e práticas ocultistas, usando seus poderes místicos para influenciar os corações e as mentes dos cardeais votantes.